inaugurado o Grupo Escolar Getúlio Vargas em 3 de dezembro de 1939, na vigência do Estado Novo, 1937 a 1945, na ditadura Vargas. Inicialmente era grupo escolar, na década de 1960 veio a dominar-se Colégio Getúlio Vargas, que se mantém até o momento. O Grupo Escolar Getúlio Vargas e depois Colégio Getúlio Vargas de segundo grau, era referência em termos de ensino e instrução pública, localizado na Praça Amado Bahia, no município de Mata de São João, Bahia. Bom dia, hoje estamos aqui com a diretora do Colégio Getúlio Vargas, Marina Lago. Marina, quais são os valores fundamentais que a escola sempre buscou transmitir? Como esses valores se refletiram na identidade da instituição? Bom dia, meu nome é Marina Lago, eu sou diretora do Colégio Getúlio Vargas. E quando nós falamos em valores, nós falamos em algo que é de grande relevância, e quando nós falamos em escola, em educação, automaticamente falamos em jovens. E hoje o que a gente vê que é pertinente, que é importante, é o respeito. O respeito da gente ter por esses jovens que nós recebemos, que nós conversamos, que nós temos contato, e o fato de nós termos esse respeito pelo jovem, eles saberem que são respeitados, isso é um dos grandes valores em que o próprio aluno, em que o próprio jovem se sente seguro em estar na instituição. Quais são algumas das maiores conquistas da escola? Existe algo do qual a comunidade escolar se orgulha especialmente? Podemos dizer hoje que algo assim que tem destaque, principalmente para a comunidade escolar, é a segurança. E quando nós falamos em segurança, nós falamos de algo que é fundamental, né? Não só para uma instituição escolar, como para qualquer outra instituição. E hoje, quando nós pensamos em escola pública, nós pensamos em muitas clientelas, né? Nós sabemos que é uma clientela especial, é uma clientela diversificada. E por ser uma clientela tão diversificada, existem muitas diferenças, e é através dessas diferenças que a gente conquista a segurança, de saber que no meio dessas pessoas, elas estão transmitindo para a gente segurança de estar na instituição de ensino, segurança passar para a comunidade essa segurança, a comunidade saber que os filhos deles estão em um lugar que traz segurança, não pode existir aquela coisa de vulnerabilidade, mas a segurança transmitindo para o aluno, não só para o aluno, mas como para a comunidade também. Ao olhar para trás em sua liderança na escola, quais aspectos a senhora considera parte essencial em seu legado pessoal e profissional? Eu vejo que o legado principal de um educador é realmente transmitir conhecimento, independente da condição financeira do aluno, independente da condição financeira do jovem, né? Um dos legados principais é realmente transmitir a educação de uma forma sincera, de uma forma transparente, e não faz de conta. Nós precisamos mostrar a realidade, precisamos mostrar as situações adversas que existem para que o aluno esteja dentro das situações que a gente sabe que é do dia a dia, que é comum, que é normal, e através desse trabalho, né, de educar realmente, mas educar para o futuro, não é uma educação que seja momentânea, é uma educação que ele sinta desejo, que levante a autoestima dele, dar continuidade. Porque quando nós falamos de educação, nós não podemos falar de uma educação presa, de uma educação fechada, de uma educação que o professor faz com o aluno, que a instituição faz com o aluno, que os órgãos públicos ou privados faz com o aluno. E tem que ser uma educação que abranja um todo mundo com o mesmo objetivo, com a mesma perspectiva, que é preparar jovens para o futuro, que é preparar jovens seguros, preparar jovens realmente que sabem que quando sair daquele espaço o qual ele foi acolhido, que ele foi educado, ele sinta segurança para atuar lá fora. Eu agradeço muito pela sua participação e gostaria de perguntar à senhora se a senhora quer falar algumas palavras agora no final da entrevista. Eu agradeço, a oportunidade de estar se falando um pouco de educação, porque nós sabemos que educação é algo primordial. Eu diria que para todo mundo, que para todo o universo.
e fica assim bem claro que hoje nós sabemos que a prioridade é os nossos jovens. Por quê? Porque aos poucos os nossos jovens estão avançando e os demais que não avançam, ele regride. E não é interessante que o jovem venha regredir, mas sempre está avançando. E quando se fala em educação, podemos dizer que estamos falando no futuro do nosso país. Eu agradeço, viu? O professor Braulio Sampaio nasceu em 24 de novembro de 1850, na cidade de Condé. Foi nomeado para lecionar na Vila de Mata de São João em 1890. Ele residia na Rua do Engenho, atual Rua João Pessoa. Em 1910 ele construiu uma grande casa na Rua da Alegria, atual Rua Quintino Bocaiúva. Faleceu em 4 de fevereiro de 1934 e sepultado na Igreja do Bonfim de Mata de São João, Bahia. O Colégio Braulio Sampaio foi criado na década de 1940 e 1950 nas proximidades da nova escola da Chácara de Eurico, em uma pequena casa. De 1977 a 1982 foi construída a escola na localidade atual, com recursos do Estado. No momento a nova escola passou a ter um ensino primário e o fundamental. Em 11 de abril de 2007 passou a chamar-se Colégio Estadual Braulio Sampaio. Como a senhora se chama? Eu sou Jaci Leal Pereira dos Santos. E qual a função que a senhora exerce no Colégio Estadual Braulio Sampaio? Atualmente estou como gestora da escola. Eu vou fazer umas perguntas para a senhora agora. Como a senhora descreveria a jornada da escola ao longo dos anos? Quais os momentos foram os mais marcantes? Para mim, escola é vida. E eu considero os momentos mais marcantes quando os nossos alunos eles conseguem êxito em qualquer situação. Quais são os valores fundamentais que a escola sempre buscou transmitir? Como esses valores se refletiram na identidade da instituição? A ética, a moral, o respeito e, acima de tudo, o conhecimento como sendo um suporte para o cidadão. Quais são algumas das maiores conquistas da escola? Existe algo do qual a comunidade escolar se orgulha especialmente? Sim, principalmente quando a gente recebe notícias que um dos nossos alunos, por exemplo, foi aprovado em um curso de psicologia, em um curso de enfermagem, que está atuando em uma área destas, por exemplo. Isso é muito gratificante, principalmente para a escola. Eu acho que é um dos grandes troféus que a escola pode ter. É quando ela tem essas notícias que sabe que contribuiu para a formação desses sujeitos. Como a escola Braulio Sampaio se envolveu com a comunidade ao longo dos anos? Há parcerias ou iniciativas que foram particularmente significativas? Sim, principalmente porque a escola em uma comunidade, ela depende das famílias, ela depende do legislativo, do executivo, da cidade, das forças representadas também pela cidade. E assim, o envolver é quando a gente sabe que os nossos alunos, por exemplo, estão hoje desenvolvendo estágios e trabalhando em espaços da própria comunidade, que são nas redes de hotelarias, nos hospitais, nas clínicas, na prefeitura também, Ministério Público, no INSS. Então a gente sabe que existe, na verdade, uma relação, uma contribuição do envolvimento da escola com a sociedade. Que aquilo que a sociedade espera da escola é que haja exatamente este retorno. E o que a gente pensa enquanto professor é que os nossos alunos representem bem a nossa escola e que eles possam ser representados e tenham condições de se desenvolver no aspecto social, econômico da cidade também. Existem tradições únicas na escola que os alunos, professores e pais valorizam? Como essas tradições serão abordadas durante a fusão na nova escola? Olha, eu não diria quanto tradição. Para mim, eu chamo de memórias, na verdade,
Quais memórias, por exemplo, a gente pode ter? As memórias das pessoas que passaram e deixaram o seu legado, dos educadores que aqui também passaram e deixaram o seu legado. E se eu for chamar de tradição, eu diria que o conhecimento. Conhecimento é algo que é transmitido nos 3 tempos, passado, presente e futuro, porque a gente acata as memórias e os conhecimentos de quem já nos antecedeu, daqueles que estão presentes e que servirá também de caminhos para aqueles que virão depois de nós. Quais foram alguns dos desafios mais significativos que a escola superou ao longo do tempo? Como essas experiências moldaram a instituição? Acho que os desafios que a gente tem enfrentado hoje é a vontade e a necessidade que a gente tem de ter a família mais próxima da escola. Porque quando a família trabalha junto à escola, esses desafios eles são superados. Porque nunca deixarão de ter, a gente vai estar sempre enfrentando os desafios, né? Como diz o poema de Carlos Drummond de Andrade, há sempre uma pedra no caminho. Vai acontecer, mas a gente vai ter que se apropriar dessas pedras e saber construir escadas ou muros em determinadas situações, ou escadas para a gente suplantar essas necessidades e as dificuldades. Mas eu ainda trago a família como um grande desafio para a nossa comunidade escolar. Então a gente pensa, e é o nosso grande desejo, que a família esteja mais próxima da escola. Porque os nossos alunos, eles têm mostrado potencial, eles têm desenvolvido atividades. Hoje mesmo, por exemplo, estamos na culminância do projeto cultural da escola e eu estou assim, super feliz com o resultado que esses meninos têm produzido. Então esse é um desafio que a gente tem ultrapassado, fazer com que eles falem, com que eles produzam, com que eles apresentem, e isso eles vão levar para a vida, né? Conhecimento para a vida. Como a senhora descreveria a sua jornada na escola? Quais foram os momentos mais impactantes em sua carreira na escola? Olha, a escola, na verdade, ela é uma extensão da casa. Eu até brinco, costumo dizer que só falta trazer o colchão para dormir na escola, né? Hoje, principalmente, estamos enfrentando uma situação na nossa escola. Nós estamos sem vice-diretor desde o mês de junho, por exemplo. Estamos sem secretária na escola desde setembro do ano passado. Só temos uma coordenadora de 20 horas. Então, assim, aí está o grande desafio da gente conseguir dar conta de todas as atividades que a gente tem. E hoje nós contamos com quase 60 professores e funcionários na escola, 847 alunos, todos do ensino médio nos 3 turnos. Então não tem sido fácil, mas a gente tem feito de toda essas dificuldades, de todas essas situações, nós temos também construído isso em um momento de aprendizado também. Tem sido um grande aprendizado, porque a gente tentar desenvolver uma atividade, né, com a ausência de determinadas mão de obra que seriam e são importantíssimos dentro de uma escola, isso não tem sido fácil. Mas hoje eu conto também com a vice-diretora, que é atuante, alguns profissionais do administrativo que têm ajudado também muito no nosso trabalho. Ao olhar para trás em sua liderança na escola, quais aspectos a senhora considera parte essencial de seu legado pessoal e profissional? Eu considero como um grande legado a construção do conhecimento e as experiências que tanto eu adquiri estando diretora nesta escola, porque eu já fui diretora em outras instituições também, mas enquanto diretora nessa escola, eu digo que o meu legado é o aprendizado que eu tirei, né, trabalhando com os alunos, com os colegas, pais de alunos, e também aquilo que eu posso deixar também para a comunidade, que a preocupação do educador hoje é o que eu posso contribuir com esta comunidade.
qual legado eu posso deixar para esta comunidade. Hoje estamos aqui conversando, amanhã a gente não sabe qual é o nosso futuro, se estamos aqui ou estaremos aqui. Mas eu tenho certeza que tudo aquilo que eu posso, né, contribuir enquanto conhecimento, que outras pessoas possam transmitir também esses conhecimentos. Eu sei que a transmissão desses conhecimentos passando para outras pessoas, para outras gerações, continuarei viva. Mesmo não estando fisicamente presente, tenho certeza que alguém um dia vai dizer: aqui passou a diretora Jace Leal e com ela nós aprendemos isso, né? Então, assim, a gente aprende muito, mas a gente também deixa um legado para a comunidade. Esta é deve ser a grande preocupação de um educador, de um cidadão que está dentro de uma comunidade, principalmente de pessoas, porque lidar com pessoas não é fácil, né? A gente tem situações e situações. Então, assim, esse é o meu grande legado que eu pretendo deixar. O que eu aprendo e aquilo que eu posso contribuir também de conhecimento para os que estão junto de mim e os que virão depois de mim também. Eu agradeço muito pela entrevista e eu gostaria de perguntar à senhora se a senhora gostaria de dizer algumas palavras agora ao término da entrevista. Assim, é um momento ímpar, né? Eu considero um momento ímpar e como o professor já me falou algumas vezes, é uma oficina, mas isso aqui vocês também estão desenvolvendo um conhecimento, né? E que esse conhecimento ele pode levar para um futuro maior, onde vocês poderão querer fazer comunicação social, por exemplo, fazer uma faculdade de fotografia, de arte, de design, né? E parecendo até que é como se fosse vamos dizer, uma simples atividade, ou como dizer, uma brincadeira ou uma atividade brincante, que essa atividade ela poderá trazer para vocês grandes significados para vocês, né? E que outros jovens, outros adolescentes possam ter a oportunidade que vocês estão tendo também, né? De desenvolver esta oficina, de estar trabalhando com esse intuito, e eu tenho certeza que o trabalho que vocês têm desenvolvido, outras pessoas vão se apropriar desse trabalho, né? E tirar muitas avaliações de tudo isso, tirar proveito de verdade de tudo isso que vocês estão desenvolvendo. E eu parabenizo o trabalho de vocês, né? E assim, a Escola Braulio Sampaio está de portas abertas, não só para vocês, como qualquer uma pessoa da sociedade que venha, né, desenvolver atividades parecidas. E parabéns, isso é construção de conhecimento, né? Isso é espaços multirreferenciais de conhecimento. A escola interagindo com a oficina de fotografia, né, de alunos de escolas estaduais da cidade de Mata de São João. Parabéns a vocês e obrigada. Obrigada.